Fiona e Cake foi um desenho excepcional que expandiu o universo de Hora de Aventura e levou a franquia a um novo patamar. Pelo menos foi isso que eu tinha pensado com a primeira temporada, mas a segunda segue um caminho completamente diferente. Ao invés de aprofundar o que funcionava, ela acaba se tornando confusa com decisões narrativas questionáveis e escolhas que enfraquecem personagens importantes. O que começou como um spin-off bem estruturado que respeitava o legado de Hora de Aventura original enquanto trazia novas ideias, passou a gerar muita frustração, a ponto de muita gente não aceitar essa temporada como o novo normal da série. Hoje a pergunta que fica não é só se a segunda temporada é ruim, mas o que exatamente deu errado nesse processo. E é exatamente isso que eu vou tentar analisar aqui, como Fiona e Cake se perdeu na segunda temporada. Antes de falar por que a segunda temporada de Fiona e Cake falha tanto pra mim, é importante estabelecer o que deu certo na primeira. Apesar do título, a primeira temporada deixa claro cedo que o verdadeiro protagonista da história é o Simon Petrikov. Isso acontece porque o arco dele sempre ficou em aberto em Hora de Aventura. A série nunca mostrou exatamente como ele lidou de fato com tudo o que aconteceu depois de perder a Beth e deixar de ser o Rei Gelado. Em Fiona e Cake, finalmente vimos o Simon como alguém quebrado, cheio de culpa, traumas e arrependimentos. A narrativa faz algo muito inteligente ao construir um mundo ao redor dele a partir desses sentimentos. A série não tenta absolver o Simon, pelo contrário, mostra como, na tentativa de proteger a Beth, ele acabou machucando todo mundo ao seu redor, inclusive a si mesmo. O arco do Simon funciona porque ele é sobre responsabilidade emocional. Ele não busca uma solução mágica ou uma mudança completa no próprio. O fechamento do arco com o Simon em terapia, aprendendo a não repetir os padrões do passado, é simples, extremamente coerente com tudo que Hora de Aventura sempre representou. Do outro lado da história temos a Fiona, uma jovem adulta de 27 anos, impulsiva, irresponsável e profundamente satisfeita com a sua vida. E o mérito da primeira temporada é que a série nunca trata isso como algo estiloso ou desejável. Fiona não é exaltada por ser caótica, na verdade ela é mostrada como errada por isso. Tudo isso para ao longo da temporada Fiona aprender com seus próprios desejos e entende que, assim como Simon, tentar realizá-los a qualquer custo machucaria os outros. Seu arco não é sobre se tornar uma heroína perfeita, mas sobre amadurecimento. No final, ela se estabelece como alguém mais consciente, disposta a assumir responsabilidades reais, ajudando a reconstruir a cidade e seu próprio lugar no mundo. Tudo isso resulta na temporada tendo ótimos protagonistas. Além dos personagens, outro grande mérito da primeira temporada de Fiona e Cake era sua coesão narrativa. Mesmo lidando com multiversos, versões alternativas e conceitos super complexos, a série nunca perdia o ponto. Todos os episódios de alguma forma voltavam para o mesmo tema central, as consequências das escolhas e a dificuldade de se lidar com elas, dando a sensação de avanço no desenho. Nada parecia existir apenas por existir. Cada mundo visitado, cada conflito apresentado e cada decisão tomada pelos personagens servia para reforçar os dilemas morais entre Fiona e Simon. Isso criava uma sensação clara de propósito. A história avançava, os personagens mudavam e o espectador sentia que existia uma direção bem definida, mesmo quando a série se permitia ser mais contemplativa. Assim, culminando narrativa bem construída, personagens memoráveis e acima de tudo uma sensação de conclusão pura, Fiona e Cake tinha colocado seu nome como uma das melhores coisas que já saíram de Hora de Aventura. O que, infelizmente, eu não posso dizer nem perto mesmo da próxima temporada. Antes de entrar nos problemas mais específicos da segunda temporada, é importante entender uma coisa: toda história precisa saber quem é a pessoa que move a história pra frente. E esse é o maior problema de Fiona e Cake na segunda temporada. A série simplesmente não sabe quem ocupa esse papel. Lembra da narrativa coesa da primeira temporada, com episódios mais fechados e um arco principal bem definido? Na segunda temporada isso praticamente desaparece, e essa confusão já começa antes mesmo da estreia, quando o pôster da temporada foi revelado. Você nota uma clara referência à primeira, só que dessa vez no lugar de Simon estava Maga Caçadora, e nesse momento eu confesso, isso daqui tinha me animado. A Maga Caçadora sempre foi uma das personagens mais interessantes de Hora de Aventura. Ela tinha pouco tempo de tela, mas muito potencial narrativo. A personalidade fechada, os conflitos internos e tudo que a série já tinha construído em torno dela abriu um espaço para muito mais conteúdo em volta da personagem. O problema é que a segunda temporada nunca se compromete com isso. A Maga Caçadora simplesmente não funciona como protagonista, e vai deixar isso bem claro.
não é um problema da personagem em si, mas a função que o roteiro dá pra ela. Ela aparece e desaparece sem consistência, muda de comportamento de um episódio pro outro, na maior parte do tempo não toma decisões que realmente avançam na narrativa, e existem episódios que ela passa o tempo inteiro tentando fazer algo só pra ser invalidado no final. Isso não só frustra, como cria uma sensação de tempo desperdiçado no espectador. E quando a série falha em estabelecer a Maga Caçadora como essa personagem, toda a responsabilidade de fazer a trama andar acaba caindo sobre a Fiona. E como é de se esperar, isso também não funciona, e eu já vou explicar o porquê daqui a pouco. O resultado dessa indecisão é uma história quebrada que levanta ideias interessantes, mas volta atrás antes de se aprofundar nelas, como se tivesse medo de se aprofundar na própria história. A Maga Caçadora acaba praticamente inutilizada durante boa parte da temporada, e infelizmente, esse problema não se limita só a ela. Essa indecisão se espalha por toda a série. Vários personagens entram e saem de cena sem ter nenhum impacto sobre elas. Quando ninguém está no controle da narrativa, o avanço se torna confuso, e a sensação é que a temporada fica sempre andando em círculos. Se existia uma palavra que define o uso de personagens na segunda temporada de Fiona e Cake, essa palavra é passividade. A primeira temporada apresenta personagens novos não apenas em participações pontuais, mas como peças fundamentais para a história andar. O filho do fim de Farmland, o Esquilo, a pequena Destilo, o próprio Hunter, todos eles tinham uma função clara dentro da narrativa e ajudavam a mover o enredo para frente. Na segunda temporada, isso simplesmente desaparece, não apenas porque esses personagens somem, mas porque nada ocupa o lugar deles. A série não cria personagens novos com funções bem definidas, e nem redistribui esse peso entre os personagens que permaneceram na primeira temporada. O resultado disso é um vazio. Personagens entram em cena, participam de conflitos, mas não causam nenhuma mudança real. A maioria dos personagens aqui acaba entrando em cena, participando dos conflitos, mas meio que tanto faz se eles existem ou não. De alguma forma, acaba havendo uma exceção a tudo isso: o Omicron, e ironicamente ele acaba sendo o melhor exemplo desse problema. Apesar de receber um tempo de tela considerável, o Omicron não possui um arco narrativo claro, não toma decisões relevantes e sequer muda algum personagem exatamente. É como se o personagem estivesse ali por existir. Ele é representado como um possível interesse amoroso da Cake. Essa relação vai avançando aos trancos e barrancos e no fim, a série muda completamente de direção e transforma tudo em amizade. Não com um desenvolvimento natural, mas com uma mudança brusca na narrativa, e isso causa outra confusão ao espectador. Quando uma temporada já sofre com falta de tempo, dedicar o pouco tempo que você tem a personagens que não cumprem nenhuma função narrativa definida só reforça a sensação que eles estão ali para ocupar espaço. No fim, muitos desses personagens poderiam ser removidos da temporada sem que a história perdesse nada de essencial, exatamente o oposto do que a primeira temporada mostrava. Essa ausência de função narrativa sobre os personagens acaba se refletindo diretamente no ritmo da série, que constantemente desperdiça tempo com cenas e situações que não levam a lugar nenhum. E é sobre isso que eu preciso falar agora. O medo dessa temporada tende a se aprofundar nas ideias, acaba levando ao maior problema estrutural da temporada: o desperdício de tempo. Pra mim, essa segunda temporada tem algumas das maiores enrolações que eu já vi desde a época que eu fazia redação no ensino médio. E isso acontece porque muitos dos plots simplesmente não tem peso narrativo para justificar o espaço que eles ocupam na história. O exemplo mais absurdo disso pra mim é o arco da casa. A temporada inteira constrói uma ilusão de progresso, com os personagens indo episódio por episódio atrás de comprar uma casa. Tudo isso pra no fim não existir uma recompensa. A gente sequer chega a ver o Reino Doce por completo. Não há mudança real, não há consequência. Esse arco pra mim é a prova mais clara que os roteiristas não sabiam exatamente para onde levar a história com isso. Mas o problema não para por aí. A temporada tá cheia de ideias que existem apenas para ocupar espaço. O fim acaba sendo preso. Isso vira um cliffhanger enorme no final do episódio e a gente passa uma semana inteira tentando imaginar o que aconteceria. Tudo isso para no próximo episódio ele simplesmente voltar sem nenhum impacto na história, como se nada tivesse acontecido. A própria Maga Caçadora sofre com esse mesmo problema. Ela passa episódios inteiros indo atrás do coração na floresta, dando voltas e mais voltas sem que isso resulte em qualquer desenvolvimento real no seu arco. Quando parece que algo super importante vai acontecer, a série corta ou simplesmente abandona a ideia. O mesmo vale para o romance da Fiona com o Flame. É um tempo enorme investido em uma relação que ninguém pediu e não leva a lugar
nenhum, além de ser muito irritante. Em contraste, a temporada chega a construir uma dinâmica muito mais interessante entre Fiona e Fennel, criando expectativa de que isso teria alguma importância, só para no episódio seguinte, a Fiona beijar o namorado dela e a história seguir como se nada tivesse acontecido entre elas no episódio final. Isso acontece o tempo todo. A espírita da floresta diz algo ao Ellis que ele precisa falar algo importante pra Fiona. Isso simplesmente desaparece da história, nunca mais é mencionado. Tem vários tramas que parecem setup pra algo maior, mas eles simplesmente desaparecem e eu não entendo por que isso acontece aqui. Esse tipo de escolha acaba ocupando muito tempo sem gerar nenhuma consequência, e isso aos montes em uma temporada acaba sendo muito frustrante, roubando tempo dos plots que realmente precisavam ser aprofundados. A própria doença do Finn, por exemplo. O Finn só fica doente no início da temporada porque ele caiu na árvore e a gente não sabe exatamente até agora por que ele ficou tão doente com aquilo. Esse tipo de escolha acaba ocupando muito tempo sem tirar nenhuma consequência, pegando o tempo dos plots que realmente precisavam ser aprofundados. No episódio 3, a Jujuba sugere que aquele veneno deixava ele vivo e o matava ao mesmo tempo. Até hoje isso não foi explicado e não sabemos como ele era mantido vivo. O pior de tudo é que não é como se a temporada tivesse tempo sobrando para ter essas indecisões. Pelo contrário, esse desperdício de tempo é exatamente o que faz o final parecer apressado, raso e extremamente vago. Todas essas perdas de tempo da temporada ficam ainda mais evidentes quando a gente olha para a estrutura da temporada como um todo. A segunda temporada de Fiona e Cake tem algumas das transições mais estranhas da série, especialmente na forma como ela alterna entre Maga Caçadora e a Fiona. O resultado disso é um desequilíbrio enorme, tipo 80% da temporada acaba sendo em torno da Fiona, enquanto apenas uma pequena parte se dedica à Maga Caçadora. E antes que alguém reclame de eu estar questionando o tempo de tela da Fiona numa série chamada Fiona e Cake, é importante esclarecer uma coisa fundamental. O personagem principal não é a mesma coisa que o protagonista em uma série. O personagem principal é o rosto da série. Já o protagonista é quem carrega o arco central da narrativa. É sobre quem a história está realmente sendo construída. Só de fazer essa distinção fica claro por que a primeira temporada funcionava tão bem. Mesmo com a Fiona no centro da imagem, o verdadeiro protagonista da história era o Simon Petrikov. Esse deslocamento criava um charme enorme. Já na segunda temporada, isso simplesmente não existe. Eu sequer consigo identificar com clareza quem é o protagonista aqui. A Maga Caçadora, que deveria ocupar esse papel, não recebe tempo nem desenvolvimento suficientes para se sustentar como protagonista. A história não avança o suficiente com ela. Ao mesmo tempo, a Fiona recebe um enorme destaque, mas o seu arco é essencialmente um filler, um romance muito mal desenvolvido com o DJ Flame, como não apenas ninguém pediu, como não contribui em nada para a narrativa maior da temporada. O problema não é existir um subplot romântico, o maior problema é ele sobrepor o que deveria ser o principal da história. Toda vez que a temporada começa a engajar com a trama da Maga Caçadora, o ritmo é quebrado por um drama adolescente entre dois adultos, rompendo completamente o envolvimento do espectador. O que aconteceu aqui é evidente pra mim. Existia uma história super interessante da Maga Caçadora desenvolvida, mas ela foi apressada e comprimida para dar espaço a outros temas na temporada, e assim artificialmente esticar a duração da temporada como um todo. E nesse processo, a série não apenas desperdiça o potencial, ela compromete seus próprios personagens. Ok, aqui eu preciso ser direto. A segunda temporada destrói a personagem da Fiona. Para explicar o tamanho desse problema, imagina um personagem que você gosta muito. Agora, imagina que eles anunciam uma nova temporada e boa parte da expectativa é justamente ver como esse personagem amadureceu. Então, do nada, o roteiro decide transformá-lo em alguém imaturo, egoísta e incoerente com tudo que foi construído em relação a esse personagem no passado. Foi exatamente assim que eu me senti com a Fiona na segunda temporada. Depois de 2 episódios que reforçam o amadurecimento dela em relação à primeira temporada, o roteiro apresenta o DJ Flame. A partir daí, a Fiona faz uma escolha completamente indefensável. Mesmo sabendo que ele namora, a Fiona passa a tratá-lo como prioridade absoluta, ignorando seus amigos, responsabilidades importantes e até situações graves que estavam acontecendo ao redor dela. Toda a história da casa, por exemplo, foi um problema que ela causou diretamente, mas praticamente não liga pra isso pra tentar ir
ir atrás do Flame. Essa não é exatamente uma crítica moral à personagem. Nós vimos o que ela fez na primeira temporada. A Fiona foi alguém incrível em determinado momento. O problema é unicamente narrativo. A Fiona termina a primeira temporada como uma personagem madura, emocionalmente estável e consciente sobre suas ações. Nada nesse desenvolvimento indicava que ela tomaria decisões tão imaturas sem qualquer tipo de conflito interno ou transição. É exatamente por isso que soa tão estranha a maneira como ela age atrás do Flame. O roteiro simplesmente força esse comportamento porque a personagem precisa sustentar uma história fraca, e nesse processo rebaixa a personagem. A Fiona ignora as inseguranças do Marshall, desconsidera completamente a amizade que ela fez com a Fennel, se afasta dos seus amigos e age como alguém que não aprendeu absolutamente nada com a jornada que ela teve anteriormente. E não, a redenção que ela teve no final não resolve isso. Pedir desculpas no último episódio não apaga o fato que por praticamente toda a temporada, a Fiona foi a personagem mais babaca da série. E quando um dos protagonistas se torna o personagem mais frustrante do próprio desenho, você percebe que a série está indo ao caminho errado. O que sobra é uma sensação de inconsistência profunda, não porque a personagem mudou, mas porque ela foi mudada à força para uma história que não sabia para onde ir. I think the reason I got all these guy friends and no boyfriend is because I don't really want to date any of them. I don't need to feel like I'm waiting to be noticed. I know who I am, and I'll know what I want if and when it ever comes along. Antes de encerrar esse vídeo só falando mal da série, eu acho importante ser justo por um momento. A segunda temporada de Fiona e Cake não falha por ser uma desgraça completa. Existem vários elementos que isoladamente funcionam muito bem aqui. Gary e Marshall são um ótimo exemplo disso. Eles passaram por uma progressão bem honesta nos personagens. O relacionamento entre os dois continua genuinamente muito fofo. É uma das poucas vezes que os escritores pareciam saber exatamente para onde eles pretendiam ir. O episódio 9 também merece destaque. Ironicamente, ele está entre os melhores episódios de Hora de Aventura como um todo. Infelizmente, ele funcionaria ainda melhor se o restante da temporada tivesse sustentado o mesmo nível narrativo, mas tudo bem, a gente passa esse pano. De qualquer forma, isso só sustenta que os episódios escritos pela Rebecca Sugar sempre se destacam em qualquer produção animada. Inclusive, as duas músicas que ela fez são facilmente os pontos mais altos da temporada. A Cake também é um acerto. Ela funciona perfeitamente como alívio cômico, sem quebrar o tom da série, algo que honestamente eu não esperava, já que eu nunca fui o maior fã da personagem na primeira temporada. E apesar de tudo, a Mãe Caçadora é muito bem representada. O problema nunca foi a personagem, mas a falta de espaço que ela recebe. Mesmo numa temporada que deveria ser sobre ela, ela acaba sendo subutilizada. Ainda assim, junto com a Cake, ela está entre as melhores coisas da temporada. Além disso, tecnicamente a animação é impecável. Os animadores claramente estavam inspirados. A abertura, inclusive, apesar dela ser meio genérica, é uma aula de direção e identidade visual. Infelizmente, nada disso acaba conversando bem entre si. Existem ótimas ideias, um episódio bom e ótimos personagens, mas todos esses pontos são brilharecos isolados, e quando essas partes não formam um grupo coeso, nem mesmo os acertos conseguem carregar os problemas dessa temporada. Dito isso, dá pra seguir para o que, pra mim, foi o maior problema da temporada como um todo: o decepcionante final da série. Antes de falar diretamente do último episódio, eu preciso deixar uma coisa bem clara. O problema não é o último episódio em si. As pessoas que escreveram esse episódio claramente tentaram salvar a série. Os roteiristas são os mesmos da primeira temporada, e fica evidente que eles estavam tentando amarrar o máximo possível as coisas em pouco tempo. O problema é que eles receberam uma bomba narrativa criada ao longo da temporada inteira. Quando você desperdiça tempo com subplots que não levam a lugar nenhum, o final vira algo rushado. E é exatamente o que acontece aqui. O último episódio não falha por falta de ideias, ele falha porque não tem espaço para executar elas com perfeição. A primeira coisa que eu tenho para falar desse episódio é que ele começa surpreendentemente bem. A cena em que Marshall e Gary descobrem que foi a Fiona que causou a destruição no reino funciona muito. A reação deles é contida, mas pesada. Não existe uma explosão dramática exagerada, existe uma decepção. E isso machuca muito a Fiona. Você sente que algo foi quebrado ali. Não foi só o reino, mas a confiança em uma amizade de anos entre os dois. A reação da Fennel nesse primeiro momento também funciona. Ela deixa claro que se sentiu decepcionada e que acreditava muito no vínculo
que estava construindo com a Fiona. O sentimento de traição emocional é bem colocado aqui, e até esse ponto, o episódio finalmente parecia disposto a lidar com consequências. O problema é que isso dura pouco. Conforme o episódio avança, fica cada vez mais estranho quanto a série decide não responsabilizar o Felix. Ele literalmente traiu a Fennel, e ainda assim, a narrativa não cria nenhum atrito real em cima disso. Diferente da Fiona, a série nunca aponta uma dependência emocional clara da Fennel em relação ao Flame. Então, porque ela simplesmente ignora isso, essa mudança nunca é trabalhada, só acontece. Mas isso a gente segura por enquanto. Logo depois temos uma sequência da Maga Caçadora, e aqui não tem muito o que discutir. Quando essa personagem entra em cena, a série vira outra coisa no quesito qualidade. O tom fica mais sério e a narrativa parece finalmente saber o que deve fazer. Cortamos então para o momento que todo mundo achava que o Finn iria morrer. Então uma ideia torta da Jujuba começa a ganhar força: preservar o Finn para torná-lo imortal. É uma proposta pesada com implicações morais enormes, e exatamente por isso é estranho que quase ninguém se oponha a essa ideia da Jujuba. Fora o Simon, não existe um conflito real entre os personagens. Nem mesmo a mãe do Finn questiona essa decisão da Jujuba. Esse era o tipo de situação perfeita para gerar um debate interno entre os personagens. Eu realmente achei que iria ter uma briga entre dois lados aqui, mas a série não explora isso. A ideia surge e o episódio segue. Ainda nesse bloco temos uma das últimas aparições da Princesa de Fogo. No episódio 3 ela menciona rapidamente que já tinha namorado quando beijou o Finn. Um personagem pergunta quem era e a cena corta. Aquilo soou como um setup para algo maior que seria retomado depois, mas por algum motivo não é. Esse detalhe nunca volta a ser relevante. Pode parecer um erro pequeno, mas o meu ponto aqui é a repetição desses erros que acontecem na temporada. A temporada joga ao vento informações muito importantes no ar sem qualquer intenção real de desenvolvê-las. Esta temporada é mestre em jogar coisas ao vento e eu não entendo por que eles fazem isso. Quando a Maga Caçadora finalmente age, temos uma cena visualmente bem bonitinha, com as cores do meteoro e um clima emocionalmente muito forte. Ela restaura o Finn, ou pelo menos o corpo dele. A consciência fica perdida e agora a missão de salvar sua consciência cai nas mãos da Fiona. E olha, esse aqui talvez seja o menor dos meus problemas com o episódio, mas ainda assim me incomoda. A Maga Caçadora passa a temporada inteira fazendo coisas extremamente difíceis para restaurar o Finn. A seiva da árvore é tratado como algo essencial e a única maneira de restaurar o humano. Quando ela perde isso no episódio 9, o clima é de derrota total, mas no momento em que ela chega em Oo, tudo se resolve rápido demais. Fica a sensação de que o impossível virou possível sem nenhum esforço da maga. Não porque a ideia é ruim, mas porque faltou construção nesse tema. Quando a narrativa corta para Fiona, surge nos momentos mais frustrantes do episódio. O Felix aparece, conversando normalmente com ela como se nada tivesse acontecido. E meu Deus, meu senhor, meu globe, porque o Felix aparece bem conversando com a Fiona aqui. Desde o terceiro episódio eu tive que aguentar esse personagem sendo a pior pessoa do desenho, até mesmo pior que a Fiona. E ele nem ao menos é mostrado se dando mal no final ou tendo um arco de redenção. O que, sabe, é uma das principais coisas que o desenho deveria fazer. É frustrante quando um personagem que você odeia por ser um babaca não recebe consequências por suas atitudes. Eu entendo o que eles queriam fazer aqui, mas não tinha a menor necessidade de mostrar o Felix. Tipo, se era com o intuito da Fiona enfrentar os seus pontos fracos, era mais fácil só colocar ela em frente a alguns cartazes do Flame, superando ele aos poucos. Do jeito que ficou, até parece que o personagem foi perdoado por tudo que fez na temporada. Mas fiquem tranquilos, porque essa não é a primeira vez que você vai querer desligar a TV com o desenho. Por uma das poucas vezes na segunda temporada, Fiona volta a usar a roupa clássica de Hora de Aventura, e ela acha o Finn nos dando uma conversa entre o humano e, bem, a humana. Todo mundo que eu vejo elogia muito essa cena, e de início eu confesso que eu amei o que eu assisti, mas depois de ver essa cena algumas vezes para fazer esse vídeo, eu comecei a me incomodar. Não exatamente por causa da cena em si, mas porque eu senti muito que os escritores tentaram passar uma mensagem de: ei, olha, a Fiona errou muito no passado. Agora, como ela é com certeza uma pessoa melhor e consertou todos os seus problemas, ela vai ajudar alguém que também tá errando. Eu não vou levar esse ponto tão a sério, porque pode ser apenas eu sendo chato, mas caramba, não é possível que eu fui o único que fiquei com essa sensação. Com isso, o fim é consertado. E meus amigos, aqui nós temos uma das cenas mais estranhamente mal montadas para uma série com esse orçamento. Eu vou passar ela por inteiro aqui para vocês tentarem entender o potencial desperdiçado. Finn, você tá bem? Oi, amor. Você fez alguma coisa no seu cabelo?
Primeiramente, destaque para as árvores da caçadora, o simbolismo de ser uma árvore florescida me pegou. Mas agora vamos para a coisa ruim. Em finais de série, principalmente em filmes, nós temos as chamadas cenas de maiores impactos. Essas são as chamadas finalizações do clímax muitas vezes. Aqui você tem que dar foco total na cena para uma conclusão satisfatória a quem estará assistindo. Um clichê que acontece muito em filmes da Disney é o clássico momento em que o personagem quase morre, todo mundo acha que ele morre, mas por algum milagre ele fica vivo e acaba beijando seu interesse amoroso. Agora, Fiona e Cake, sabe sei lá por qual motivo, pega a cena de maior impacto do desenho inteiro, o momento que todo mundo esperava ver, e resolve ela em 10 segundos, desperdiçando um potencial imenso nessa cena. Ao fazer uma cena rápida demais, ela acaba sendo muito menos lembrada do que poderia. Eu estava assistindo esse episódio com o Mario e ele nem sequer conseguiu pegar que os dois personagens estavam se beijando porque foi uma cena rápida. Essa cena é uma escolha muito estranha na minha opinião. Todo mundo comemora, temos uma cena bizarra da Cake decidindo ficar na amizade com Amy Cron, que bizarramente tem mais aprofundamento que o próprio beijo do Finn com a Huntress. A Fiona tem uma resolução realista para o que aconteceu com Gary e com Marshall. Pelo menos eles acertaram em alguma coisa aqui. Temos uma montagem com time skip curto, com o Finn e a Huntress ficando juntos. Acho muito bonitinho a equipe de simbolismo aqui, com eles ficando juntos num pântano, um lugar que as árvores crescem devagar, mas quando terminam, tem uma base bem sólida. Marshall fica com a Simone e o Amy Cron cora pra Cake no final. Então, por que a gente viu os personagens ficando só na amizade há menos de 30 segundos atrás? A cena prossegue e aqui vemos a Fennel, a Fiona e o DJ Chama na mesma sala, aparentemente estando bem entre si. Meus amigos, a esse ponto isso aqui é só ridículo. Essa resolução não sou humana, eu não consigo acreditar que a Fennel só ficou bem com tudo que aconteceu. O namorado dela não beijou outra pessoa na frente dela. Ela também fica bem com a Fiona muito rápido, ao ponto que isso soa estranho. O conflito era grande demais para ser resolvido em tão pouco tempo. O episódio continua, a Fiona e seus amigos ficam bem entre eles, e eles descobrem que no fim, o mundo da Fiona era só uma pequena porcentagem do mundo real, com um mundo novo para explorar, e com o Woodson aparentemente tendo alguma coisa para resolver no mundo da Fiona. Depois de passar por todos esses pontos, fica claro que a segunda temporada de Fiona e Cake tropeçou exatamente naquilo que fazia a série boa para começo de conversa. Faltou coesão na narrativa, entre os temas, personagens e na estrutura. O resultado é uma temporada confusa, que não sabe exatamente para onde quer ir. A narrativa é fragmentada, sem um arco central bem definido, e chega ao ponto de nem deixar claro quem afinal é o verdadeiro protagonista da história. A temporada se divide entre um plot mal desenvolvido e um subplot secundário de péssima qualidade, que além de consumir tempo demais, ainda consegue regredir uma protagonista que já havia passado por um amadurecimento completo. Isso transforma a experiência em algo passivo e frustrante. Personagens que não movem a trama, conflitos que se resolvem sem peso, momentos emocionais que passam rápido demais e, acima de tudo, a sensação constante de que a história nunca soube exatamente para onde queria ir. Justamente o oposto do que a primeira temporada entregou com tanta força. E é importante deixar isso aqui claro, isso daqui não vem por falta de talento. A equipe é praticamente a mesma da primeira temporada. A animação continua impecável, e em momentos isolados, como no episódio 9, a série lembra o que Fiona e Cake já foi capaz de fazer. O problema é que a história se quebra sozinha. Tudo indica que após o sucesso inesperado da primeira temporada, a série foi expandida sob pressão, sem ter um plano ideal para onde ir na sequência. E diferente de transições bem sucedidas como Come Along With Me para Together Again, aqui parece ter faltado um consenso criativo. Sinceramente, em vários momentos dá a impressão que nem mesmo a equipe sabia qual ideia seguir. No fim das contas, Fiona e Cake temporada 2 se torna a prova que bons ingredientes não sustentam uma história sozinha. Sem direção clara e compromisso com seus personagens, até mesmo um universo tão rico como Hora de Aventura se perde. É uma falha gigantesca em relação à primeira temporada e talvez a maior decepção de toda a franquia até agora. Algo especialmente doloroso para quem viu na temporada inicial um dos melhores legados que Hora de Aventura já deixou. E sim, como vemos no pós-crédito, a história vai continuar. Eu prefiro acreditar que dessa vez existe um plano, de verdade. Eu ainda torço por mais histórias nesse universo de Hora de Aventura. Mas a confiança já não é mais a mesma que o final da primeira temporada. Então fica aqui o meu último pedido. Adam Muto, tenta acertar dessa vez. E bem, eu acho que foi isso. Muito obrigado para quem ouviu esse desabafo até o fim. Muito obrigado, membros, por serem incríveis. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!